Oi pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai ver um pouquinho como a gente vai fazer para decompor os números em fatores primos. O que é decompor um número em fator primo? Decompor um número em fator primo significa escrevê-lo com multiplicação de fatores que são primos. Nós vimos na aula online e na outra videoaula que a Pro fez, como que a gente acha os números primos, mas eu vou relembrar um pouquinho para vocês. Os números primos são aqueles números que só possuem apenas dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo, tá? Aqui eu coloquei alguns números primos de 0 até 50. Lembrando que o 1 não é nem primo e ele só tem apenas um divisor que é ele mesmo. Então, alguns dos números primos de 0 até 50 a gente vai ver lá. É o 2, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. O 3, o 7, o 11, o 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47, tá? Esses são alguns dos números primos. Há inúmeros números primos, tá? Então, infinitos. Agora, eu quero ver como que eu vou decompor um número grande, um outro número, em fatores de números primos. O que que significa isso? Eu vou pegar um número, eu quero saber os fatores primos do 280. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o 280 aqui, vou fazer um traço e vou colocar os números primos aqui, tá? O 280, ele é um número par, então eu vou começar com 2. Aí, olha, 280 dividido por 2 é 140. 140, eu vou dividir por 2 novamente, dá 70. 70 dividido por 2 dá 35. Aí, eu vou passar para o outro número primo. O 35 não dá para dividir por 3. Então, eu divido por 7. 35 dividido por 7 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Então, eu vou colocar aqui, olha. Quantos 2 eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então, eu tenho lá 2 a terceira, vezes 7, vezes 5, né? Eu tenho lá, vamos lá, 24. Então, eu vou 24 dividido por 2, 12, 12 dividido por 2, 6, 6 dividido por 2, 3, 3 dividido por 3, 1. Então, quantos 2 eu tenho? Olha, 1, 2, 3. Eu tenho 2 a terceira vezes 3, tá? Vamos supor que eu tenho que descobrir qual que é esse número aqui que tá decomposto. Então, o que que eu vou ter que olhar primeiro? Este número aqui, o 60. Se eu tô fazendo esse dividido por esse, que dá 60, para eu achar esse daqui que tá faltando, o que que eu tenho que fazer? 60 vezes 2. Então, 60 vezes 2, quanto é? 120. Então, eu descobri esse quadradinho aqui. Agora, eu quero descobrir qual que é esse número aqui. Olha, eu tenho 60 aqui e aqui eu tenho 30. Que número que eu divido por 60 que dá 30? 60 dividido por 2, porque aqui só tem número primo. Então, olha, 2. 30 dividido por um número. Como eu tenho 30 aqui e ele é par, então eu vou ter que colocar o número 2 novamente aqui, tá? Então, ó, 30 dividido por 2, 15. Agora, eu vou passar para o outro número primo, porque o 15, ele é ímpar, então não dá para dividir por 2. Aí, eu coloco o quê? O 3. Então, 15 dividido por 3, o que que é? 5. E aí, eu venho aqui, olha, 5 dividido por 5 é 1. Então, o que que eu tenho aqui, olha? Eu tenho 2. Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3. 2 a terceira, que multiplica 3, que multiplica 5. Agora, vamos supor, se eu tiver, olha, uma sequência de multiplicações de fatores primos e quiser calcular um número, né? Eu vou apenas multiplicar um pelo outro.
tá? Porque no exercício da apostila que eu vou pedir para vocês fazerem, que tem lá na apostila, tá falando assim: calcule o número que está decomposto em fatores primos, tá? Então, eu tenho isso daqui, olha. 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5. E eu quero saber qual que é o número que tá faltando lá, ó. Eu quero saber esse número aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. 90 vezes 5, 450. Então, o número que eu quero descobrir é o 450. Vamos supor que eu tenho lá 2 à terceira vezes 41 e quero descobrir qual é o número que vai ser. Então, o que é 2 à terceira? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 41. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 41 é o 328. Então, o número que eu quero descobrir é o 328, ok?